Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar sobre alguns assuntos, tá? Primeiro vamos falar do mercado da bola, vamos falar desse jogo Santos e São Paulo, né? Lá na Vila. Vamos falar também um pouco do Diego Fernandes, né? Mais ou menos o que ele falou lá no Arquibancada Tricolor. E vamos entender um pouco o que eu acredito que seja a grande virtude do Rafinha, né? Ter assumido aí esse momento bom do São Paulo, tá? Mas antes disso, gente, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, segue a gente nas redes sociais e vamos falar de São Paulo. Bom, seguinte, né? Mercado da bola, a gente vai falar aí um pouco sobre algumas questões, tá? Bom, enfim. Falando um pouco do Lucas Ramon, né? Que foi apresentado nesta terça-feira, né? Foi apresentado nas redes sociais de São Paulo, tudo, né? O jogador de 31 anos chega aí com contrato até 2027. A gente já falou um pouco sobre a nossa opinião, né? Sobre ele, não teria trago, tudo, mas eu acho que já que tá aí, eu acho que tem que jogar, né? E acredito que aí a impressão que eu tenho é que o Lucas Ramon dando certo, acredito eu que é possível que o São Paulo veja com o Cédric Soares para ver se ele busca, né, um novo rumo para ele, né? Enfim, porque aí o São Paulo teria 4 e aí o Igor Felisberto perderia espaço, né? E nesse sentido não é interessante para o São Paulo que o Igor Felisberto perca o seu espaço, né? O São Paulo precisa subir os meninos da base, né? Comentem o que vocês acham, tá? Caleri, teve um rumor aí e tal que sobre a questão dele está sendo oferecido para o River Plate, né? Falando com o Alexander Vieira, né? Ele comentou sobre isso e falou um pouco pra gente lá no grupo. Falou que é o seguinte, né? Que não tem nada disso, né? Que a intenção do Caleri é ficar no São Paulo, né? Por mais 1 ou 2 anos. Inclusive iniciou-se uma tratativa lá com um início também de renovação. Então sinalizaram um sinal positivo para começar as conversas, né? A ideia do Caleri é ficar 1 ou 2 anos mais no São Paulo, né? No máximo 3, e depois ir para o All Boys, né? Onde ele pretende encerrar a sua carreira, né? Comentem o que vocês acham sobre isso, tá? Bom, eu acho que tá ok, eu acho que é isso mesmo e não faço muita... Não vejo muita... Não vejo um problema nisso, tá? E agora vamos falar do Luciano, tá, gente? O Luciano é o seguinte, o agente dele teve no CT, né? Nessa terça-feira, para começar uma tratativa de renovação, né? A ideia do São Paulo é renovar por mais 1 ano, o staff tenta renovar por mais 2, né? E aí, com renovação automática, caso ele bata algumas metas por mais 1 ano, tanto do lado do São Paulo, né? Que o São Paulo quer 1 ano, com uma renovação automática, caso ele bata metas por mais 1 ano, e o staff quer 2 anos, com uma questão lá se ele bater metas para renovação de mais 1 ano, né? Assim que o staff quer. O salário não é o problema, o Luciano quer uma valorização salarial aí cerca de 10 a 20%, nada muito grande. E eu acredito que seja mais ou menos isso. O Luciano não é um dos maiores salários do elenco, né? Pelo que ele entrega, eu acredito que seja um bom jogador, ele tem ficado melhor a cada ano, tá? Os números dele têm melhorado, né? E joga muito, né? Joga quase todas. Então, como atacante, eu acho que é um bom custo-benefício o Luciano. Comentem aí o que vocês acham sobre isso, tá? Eu não teria problema em renovar aí por mais 1 ou 2 anos aí com o Luciano, tá? Sabendo da situação financeira do São Paulo, sabendo a situação em que o São Paulo se põe aí, até porque o São Paulo não vai fazer grandes investimentos no futebol nos próximos 2 anos, né? E aí você perder um jogador importante assim, eu acho que é complicado, tá bom? Bom, acho que por enquanto é isso, tá? Com relação ao mercado da bola, tá? Créditos aí das informações do Alexander Vieira, tá? Quero dar os créditos aí, tá bom? Bom, vamos passar para outro tema, que é o tema do jogo, tá? O jogo é o seguinte, gente. Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, né? 8h30 da noite hoje, tá? Bom, seguinte. O São Paulo vai a campo aí pelo Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo que já ganhou do Santos no Campeonato Paulista, né? E eu vou dar a provável escalação que eu acredito que o Crespo vá, tá bom? Eu acredito que o Crespo vai com o time mais titular. Até eu acho que o Alexander Vieira comentou até com a gente na live que ele fez, né? Falando um pouco sobre o time titular do São Paulo, né? Que ele teve informação que é muito possível que o São Paulo vá com um time mais titular do que reserva, né? E nesse sentido, o que eu acredito que vai acontecer, tá, gente? O que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que o Crespo não vai poupar muita gente. Talvez vá poupar o Tapia e coloque ali o Caleri, né? Pra fazer às vezes. Porque o Caleri não jogou muito, né? Jogou só a parte final, né, do jogo. E o São Paulo jogou no sábado, né? Agora joga na quarta, então tem um espaçamento interessante entre os jogos, né? Então não seria um problema com relação a isso, né? Enfim, então qual que é o time que eu acho que vai a campo, né? Rafael, né? Sabino, Arboleda e Alan Franco, eu acho que vai com a linha de zaga. No meio,
Eu acredito que ele pode ser que ele poupe o Danielzinho ou o Marcos Antônio, tá? Então é possível que ele vá com Pablo Maia, Bobadilha e Danielzinho, tá? Ou ele repita, né, o meio campo, mas esse aí é um acredito que pode ser que vá com o Danielzinho, ou até com o Marcos Antônio, fazendo revezamento no segundo tempo, né, com o Danielzinho, né? Nas alas, o Wendel, acredito que ele vai poupar um pouco o Enzo Dias, né? E aí ele vai com o Wendel. Na outra, Mike, né? Ou o próprio Cedric. Mais que o Lucas Ramon bidou, mas ele, como ele não fez treinamento, acho que ele não vai ser nem relacionado, né? E na frente, né? Caleri e Luciano. Eu acredito que ele vá com esse time, tá? Eu, particularmente, iria com Lucas e Caleri, tá? Eu iria com Lucas e Caleri, daria um descanso pro Luciano para ele jogar contra o Primavera nesse final de semana, né? Acho que seria mais interessante isso, até porque o Luciano tem jogado todas, por mais que tenha sido substituído, tá? Mas eu faria essa mudança aí. Comentem o que vocês acham sobre esse time e quais mudanças vocês fariam para jogar fora de casa, né? Com o Santos mordido contra o São Paulo, tá bom? Bom, enfim, vamos falar aí do Lucas Fernandes, né? Desculpa, Lucas Fernandes, toda hora eu esquecendo, é o Diego Fernandes, tá, gente? Diego Fernandes que falou lá na T algumas questões, né? E eu acho interessante a gente trazer aqui alguns quesitos, né? Ele falou um pouco do SAF, falou bastante sobre investimento, falou um pouco sobre a questão do Estatuto do São Paulo, enfim. E eu queria dar a minha opinião sobre essa entrevista. Eu acho que foi uma entrevista muito boa, ele elucidou muitos pontos, deixou claro que ele não é o salvador da pátria, ele deixou claro que ele quer ajudar, né? Mas para ele ajudar, o São Paulo precisa querer ser ajudado, né? Inicialmente ele comentou, ele falou assim, não, para a gente ajudar, a gente precisa que o São Paulo se transforme em uma SAF, mas para isso vai ter o São Paulo Day, que ele explicou um pouco do que vai ser uma discussão de qual SAF seria mais interessante para o São Paulo, né? Tem a SAF que é muito parecida com o do Bayern de Munique, tem uma SAF que é muito parecida com a que o próprio Fluminense tá fazendo agora. Então tem vários tipos de SAF, né? Não é um modelo único, né? Então precisa sim entender qual é o melhor modelo a ser seguido para que possa ser feito no São Paulo, né? Então achei interessante isso, né? Essa discussão que é tão atual e o São Paulo precisa entrar nessa discussão também. O São Paulo não pode ficar pensando no passado, ele tem que olhar para o futuro, né? E fazer isso, né? E entender e seguir, né? Essa atualização, né? Ele comentou também essa questão essa questão, né, dos conselheiros ficarem um pouco resistentes a isso, muito por conta que muita gente também não sabe muito o que é SAF, só vê essa SAF do Botafogo, SAF assim, assado, e não entende o que é esse projeto de SAF, né? E assim, um ponto importante é isso, né? Não me espantou saber que muita gente lá dentro não sabe o que é SAF, né? Não me espantou, mas é um absurdo, tá? As pessoas que estão gerindo o São Paulo não estarem atualizados com a realidade, né? Isso que é mais assustador, né? Inclusive teve aí essa questão aí da CBF, né? Que mandou os dirigentes lá para fora para ver como é que é a Bundesliga, para entender como são geridos os clubes, né? E o São Paulo não mandou ninguém, né? E seria uma ótima oportunidade para isso, para ver o modelo de gestão das equipes, né? Enfim. Então assim, lá de fora, né? Então assim, eu achei bem interessante, gostei. E um ponto importante também que eu acho que ele elucidou, e para as pessoas entenderem um pouco, é o seguinte, né? O São Paulo só pode ter investimentos caso ele mude o modelo de negócio dele, né? Passar a ser um clube SAF, um clube que tenha ações, enfim, para que possa ser investido. O Diego Fernandes falou que ele não quer cargo, ele não quer ser presidente, ele não quer ser nada lá dentro. O que ele quer é investir no clube, mas para ele investir, e ele quer trazer alguns investidores, mas para ter investidores e ele investir, precisa mudar o modelo do São Paulo de gestão, precisa separar o futebol do social, entendeu? Então, esse é importante. E o que ele falou foi, e eu achei justo ele ter falado isso, que é o seguinte, que para que seja investido, enfim, para que ele consiga trazer investidores, o São Paulo precisa se tornar confiável, né? Porque ele não quer trazer o investidor e fala assim, não, investe no clube, só que o clube está sendo gerido de forma amadora. Ele fala assim, não posso fazer isso, o meu nome está em jogo. E é uma verdade, ele não pode fazer isso, o nome dele está em jogo, entendeu? Como que ele vai trazer investidor
se o nome dele tá em jogo, ele não pode trazer um investimento, um cara para um investimento ruim. Não, ele quer um investimento justo, com os riscos que tem, normal, mas ele quer trazer um investimento bom para as pessoas aliadas a ele. E ele comentou que o fundo do Liverpool tem interesse, do Newcastle, o City já foi atrás do São Paulo, né? Enfim, então tem tudo isso lá na entrevista. Eu acho que é muito interessante para quem quer entender o que o Diego Fernandes falou, né, tudo que ele falou. Dá um pulo lá no Arquibancada Tricolor e vê todos os vídeos, toda a entrevista dele. Eu achei bem interessante, tá? Rafinha, tá, gente? Qual que é o grande mérito do Rafinha para esse momento do São Paulo, tá? Eu acho que ele entrou no vestiário, né? Como ele já tem uma moral com os caras, conhece o elenco, é um cara mais da atualidade, é um cara que foi capitão do São Paulo, é um líder dentro de campo e fora de campo também. Então eu acho que é um cara que é muito positivo lá dentro, né? Então, com relação a isso, eu acho que ele não é o grande responsável, mas é um dos responsáveis, tá? Acho que tem também a questão da derrocada do ex-presidente, né? Que saiu, né? O Júlio Casares, né? E entrou o Macis com uma promessa até de quitar os atrasados, né? Ajustar a gestão, né? Não só isso também, como a parte também que a gente tem que ter um pouco de paciência, que é a rodagem do elenco, dar minutagem para os caras, porque quando os caras voltam de férias, começa uma pré-temporada que foi curta, começa a jogar, a perna tá pesada. Eu entendo, claro, não seria no cenário ideal, o São Paulo não poderia perder para a Portuguesa, né? Que eu acho que foi o único jogo assim mais gritante. Mas eu também entendo que a Portuguesa começou a sua preparação em dezembro, né? Em dezembro, né? Depois que acabou, assim, o calendário dela. Então, em dezembro começou a pré-temporada. Então, assim, vamos entender um pouco também. O São Paulo teve 15 dias de pré-temporada, né? E aí, nesse sentido, gente, é claro que o time tá mal preparado ainda, né? Então, com a rodagem do elenco, com a rodagem dos jogadores, eu acho que vai melhorar. Você vê que a gente tá aí alguns dias aí, a gente não teve nenhuma lesão ainda, né? Então, o Crespo não tem esticado a corda, tem dado rodagem, tem dado um pouco de minutagem para todos os jogadores. Então, eu acho que é interessante aí a gente dar um voto de confiança e aguardar essa situação, tá, gente? Então, eu acho que basicamente é isso, tá? Eu acho que o Rafinha foi muito importante na parte anímica, né, da equipe, né, na parte de confiança, dar um respaldo para os moleques, né, para os jogadores, e dar também, né, um apoio até emocional, tudo, e não deixar eles sozinhos, né? O Rafinha vai viajar pros lugares com o elenco, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? Acho que o grande mérito do Rafinha é ganhar o vestiário, é ser um líder, né? Ajudar o Crespo nessa liderança da equipe. Então, esse é o grande mérito do Rafinha, por ajudar ali na parte anímica do time, tá? E no restante, eu acho que é seguir o plano. Eu acho que o Crespo tá fazendo bem com relação à rodagem de elenco, né? E a diretoria, né, tem feito coisas interessantes, né? Até uma curiosidade, Gabriel Sá trouxe, né, que o Macias demitiu a filha dele da diretoria de futebol feminina, né, muito por conta de conflito de interesse, e pediu para que qualquer um dos diretores, se tiver algum familiar ocupando algum cargo dentro do São Paulo, que seja demitido imediatamente, né? Até porque o que ele quis dizer é que ele não quer nenhum conflito de interesse lá dentro do São Paulo, né? Comentem o que vocês acham sobre tudo isso, tá bom? Mas, gente, é isso. Novidades, a gente volta aqui para falar um pouco mais de São Paulo, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo.